O objetivo principal dos trabalhos do grupo de estudos é exatamente a canola para a produção de óleo para consumo humano. Olá, boa noite. Hoje nós vamos falar de meio ambiente, especialmente do manejo adequado dos chamados resíduos sólidos, ou seja, lixo. Você sabe qual o descarte correto de pilhas, baterias e outros materiais? Para onde vai tudo isso e o que é feito com os resíduos? O que diz a legislação? Aquilo que a gente joga fora no lugar errado pode trazer sérias consequências. Para falar sobre esse assunto, estão comigo no estúdio o professor do Instituto de Geografia da UFO, Samuel do Carmo, e a doutora em Direito Ambiental, Wanda Davi. O Jornal da UFO está começando. A UFO tem 7 campi. Muita gente passa pelos espaços da universidade todos os dias. E para manter tudo isso, existe uma coisa essencial: luz. Mas lâmpadas podem ser descartadas de qualquer jeito? Confira na reportagem o que a universidade faz com esses e outros materiais quando não são mais utilizados. No fim do mês de março, a UFO descartou mais de 70 mil lâmpadas fluorescentes que já não funcionavam. O material foi entregue a uma empresa parceira que faz o descarte correto. Primeiramente, elas são trituradas e aí são aquecidas a uma determinada temperatura para que se extraia esses componentes. Tem todas as normas que devem ser seguidas para que isso aconteça de maneira correta, né? O chefe do setor de gerenciamento de resíduos explica ainda que, por conta do custo desse descarte correto, é melhor para a UFO reunir muitas lâmpadas e entregá-las de tempos em tempos à empresa que presta o serviço. Ele conta que os materiais foram guardados em um depósito com os devidos cuidados. Afinal, lâmpadas fluorescentes têm alguns componentes que podem ser perigosos. As lâmpadas fluorescentes, elas têm na sua composição mercúrio e tem também chumbo, que são acumulativos no organismo humano, são nocivos ao meio ambiente e que por isso então elas precisam ser armazenadas num local adequado que não tem onde não tem acesso às pessoas. A UFO tem planos para substituir todas as lâmpadas fluorescentes pelas de LED. De acordo com o diretor de sustentabilidade, isso já vem sendo feito gradativamente. A gente percebe que a troca das lâmpadas fluorescentes pelas lâmpadas de LED vão gerar vários benefícios para a instituição e a longo prazo. Então, elas têm uma vida útil muito maior do que a lâmpada fluorescente. O consumo de energia é muito grande, elas têm uma tolerância ao sensor de presença, ao liga e desliga mais constante e não gera esse resíduo tão tóxico no final. E já que a lâmpada fluorescente tem materiais de risco, como chumbo, é preciso ter cuidado sempre, inclusive em casa. No uso cotidiano, a lâmpada ela deve ser embalada em jornal e com o máximo de cuidado possível para que não aconteça acidente, né? E deve ser destinada ao serviço de coleta de reciclável, para que esse pessoal eles façam a segregação e encaminhem para uma destinação correta. No caso de acidente, alguma coisa que possa acontecer quebrando essas lâmpadas, o que deve ser feito é que a área deve ser arejada por cerca de 10 minutos, e então com pano úmido a pessoa deve fazer deve-se limpar essa área. Como se trata de um material que ele é acumulativo no nosso organismo, deve-se ter o máximo de cuidado. Outro tipo de resíduo que não pode ser descartado no lixo comum são pilhas e baterias. Tem gente que não sabe bem o que fazer com elas quando não funcionam mais. Aí eu guardo elas em casa, eu não descarto não, deixo lá. Não sei onde que descarta, eu prefiro deixar lá em casa mesmo.
A Maria Eduarda aproveita os pontos de coleta da UFO para depositar materiais. A gente tem o Museu de Minerais e Rochas ali no bloco 1Q e lá tem a lixeira específica para fazer esse tipo de descarte. E aí é lá mesmo que eu faço. Além desses pontos de coleta, a UFO tem outras iniciativas para buscar o descarte correto de vários materiais. A atuação natural da instituição gera resíduos e nós temos que cuidar desses resíduos. Hoje nós cuidamos dos resíduos químicos gerados nos laboratórios, nos resíduos perfuro-cortante, biologicamente infectante, carcaça de animal, pilhas e baterias. Nós temos os coletores distribuídos dentro da instituição, nós temos a coleta seletiva solidária, onde nós recolhemos material reciclável e destinamos para instituições cooperativas de catadores. Então, hoje nós destinamos, só para você ter uma ideia, de material reciclável em torno de 25 toneladas por mês. Então, são quantidades significativas. Então, isso faz com que a instituição seja responsável com relação aos resíduos que ela gera durante a sua atividade. Pois é, a responsabilidade de todos nós fazermos um descarte correto do lixo. Nós convidamos para a nossa bancada o professor do Instituto de Geografia da UFO, Samuel do Carmo, e a doutora em Direito Ambiental, Wanda Davi. Samuel, Wanda, muito boa noite, sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença de vocês aqui entre nós. Samuel, começando com você. O Brasil é um grande produtor de lixo, ele produz lixo como um país super desenvolvido e descarta esse lixo como o mais pobre das nações, a mais pobre das nações. Isso é questão cultural? Como é que é isso? Aí um problema que a gente precisa identificar, né? O Brasil já foi a 7ª economia maior do mundo. Hoje, vamos dizer que seja a 9ª economia maior do mundo, né? Então tem um potencial econômico muito grande. Vamos dizer que o país é rico, mas nós temos uma população muito pobre, né? A gente tem uma grande massa de pessoas pobres. E, efetivamente, o descarte de resíduos dos pobres é diferente do resíduo dos ricos. No resíduo dos pobres tem muito mais matéria orgânica. No resíduo dos ricos tem muito mais embalagens. Então há uma certa diferença. Mas, de toda maneira, o mundo inteiro descarta muito lixo, né, produz muito lixo, porque a gente está dentro de um sistema de economia capitalista que é fundamental produzir, porque produzir gera emprego. E quando produz é preciso consumir. E o consumo gera resíduo. Então a gente está num ciclo que precisa romper com isso. Wanda, dentro disso que o Samuel está falando, existem países tipo a Noruega, por exemplo, que ela importa lixo para produzir energia e calor. Como é que é isso? Como é que você vê esse tipo de ação? Bom, agradeço por estar aqui hoje, tá? Boa noite. Para mim é uma honra muito grande, né, vir falar de um problema tão importante com relação aos resíduos sólidos. E na fala do colega, a gente percebe que até no descarte do lixo dá para perceber essa divisão de classes sociais. Bom, na verdade, todo esse trato de cuidado com o meio ambiente, ele vem lá do Clube de Roma, quando o Clube de Roma, em 72, começa a discutir os maiores problemas, né, que nós enfrentamos na atualidade. E aí, na Conferência de Estocolmo, traduziu-se isso em grandes princípios, e nós acolhemos isso na nossa legislação de 81, né, que é a Lei de Política Nacional de Meio Ambiente. Então, essa Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela vem daí. E o cuidado é de todos, não é só do poder público, nem só das empresas públicas e privadas. Quando a gente pensa, por que países tão desenvolvidos, ele tem um outro olhar, um outro pensamento? Porque ele tem a tecnologia que nós não temos, ele tem novas tecnologias que não chegaram até nós. O compromisso é de uma colaboração nacional e internacional, mas isso não se efetiva
E não é por questão da sustentabilidade, assim, porque realmente a sustentabilidade não se efetiva. Porque quando você fala em sustentabilidade, você está falando de quê? Você está falando de 3 pilares, né? Você está falando de concatenar a produção, né? O desenvolvimento econômico, com cuidado com o meio ambiente, né? E com a equidade social. Né? Agora, quando você fala em equidade social e comparar isso, muitas vezes ele vai de encontro com interesses do crescimento econômico. Então, às vezes, você opta pelo crescimento econômico, né? Deixando de lado a questão do cuidado com o meio ambiente, né? E é o que gera o que nós temos hoje. Nós não temos praticamente uma extensão da universidade com uma educação ambiental, porque a questão do resíduo ele tem que ser feito de uma forma concatenada. Você tem que investir tanto na infraestrutura, né, como também na educação para o descarte do resíduo. Então, isso é uma questão fundamental que hoje não se presta, né, não se presta muita atenção nisso, né? Então, são várias variáveis, né? Se você não tivesse todo esse confronto, por exemplo, quem tem mais peso? A Organização Mundial do Comércio ou quem cuida das questões humanas, de direitos humanos e de meio ambiente? Quando você vai medir forças. Samuel, a maioria dos municípios resolve entre aspas, porque aí não resolve essa questão do lixo, criando, montando, instalando aterros sanitários. Isso cria mais um problema para o meio ambiente. O aterro sanitário, quando ele enterra o lixo, é um problemão, né? É um problema muito grande, porque não é possível enterrar o lixo, porque no lixo há tantos elementos que contaminam o meio ambiente que esses materiais precisam ser retirados antes de serem descartados. Não só porque eles podem contaminar o meio ambiente, mas também porque eles podem ser reaproveitados, podem ser reciclados, podem ser reutilizados. Significa que quando a gente faz isso, a gente está economizando natureza, está economizando recursos naturais, está economizando recursos financeiros, inclusive. E o lixo pode ser, inclusive, uma fonte de recursos. Exatamente. Então, quando eu tenho o lixo de uma cidade e desse lixo eu retiro os materiais reaproveitáveis, sobra o resíduo que não é aproveitado. Esse resíduo vai ser uma quantidade muito pequena e esse material pode ser, então, descartado no aterro sanitário com toda a técnica necessária para proteger o ambiente e proteger a saúde das pessoas. Acho que é importante a gente falar de proteger o meio ambiente e proteger a saúde, porque as coisas estão ligadas, né? Então, normalmente recolhe-se o lixo, né? Põe tudo isso num caminhão, leva para um lugar e chega lá. Está resolvido o problema. Despeja no lugar, às vezes sem nenhum critério de controle ambiental, ou até com controle, com aterramento, com cobertura desse resíduo, mas o problema é que todo o lixo está ali, e aí tem lixo inclusive de pilhas, de materiais, de resíduo de serviço de saúde, tem todo o material que não deveria estar ali e que contamina o meio ambiente. Há legislação que determina que os municípios façam diferente, mas até hoje os municípios não fazem porque dizem que não tem dinheiro para fazer, porque não tem recurso suficiente para implementar esses sistemas ambientais adequados. Chega um momento que o promotor público faz termo de ajuste de conduta com os municípios não cumprem, chega uma hora que o promotor ameaça prender o prefeito por improbidade administrativa, porque ele não está fazendo aquilo que tem que fazer, não está cumprindo a legislação. E tem cidades tipo Uberlândia que recicla apenas 1% do seu lixo. Não deixa de ser um absurdo. É um absurdo. A comparação, então, com países de primeiro mundo, ela é inevitável, né? Esses países têm sistemas, né, de proteção ambiental muito mais rígido, reciclam muito mais do que nós. E por que nós ainda não saímos desse patamar mínimo, né? E que algumas cidades não fazem nada. Uberlândia faz 1%. Algumas cidades
já devem estar reciclando 5%, 10% no Brasil. Mas isso é muito pouco ainda. A gente volta já já com esse assunto. Agora nós vamos ver como vai ficar o tempo amanhã, sexta-feira. Nesta sexta-feira, em Uberlândia, o sol aparece pouco e a chuva pode cair a qualquer hora. Mínima de 19 e máxima de 28 graus. Em Tuiutaba também pode chover a qualquer momento, mas o calor aumenta. Mínima de 22 e máxima de 33 graus. Monte Carmelo segue o ritmo das outras cidades do Triângulo e pancadas de chuva podem acontecer ao longo do dia. Mínima de 20 e máxima de 29 graus. Em Patos de Minas não vai ser diferente. Poucas aberturas de sol e chuva forte. As temperaturas variam entre 19 graus e 28. A chuva deve cair ainda em Araguari a qualquer momento, variando entre garoas finas e pancadas fortes. A mínima prevista é de 19 e máxima de 27 graus. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta seguimos com a discussão aqui no estúdio sobre esse tema tão importante. E tem informações sobre um intercâmbio para Portugal. Você que é estudante aqui da UFO, se liga que já voltamos. Mãos preparadas para salvar a vida dos melhores amigos do homem. Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia. Você que é estudante de matemática da UFO e quer ir para fora do país, preste atenção nesta oportunidade. Letícia Brito conta mais pra gente. É isso mesmo, estudantes de matemática da UFO que estudam no campus Pontal ou Santa Mônica podem se inscrever para fazer intercâmbio de 12 meses em Portugal, na Universidade de Coimbra. Para saber mais detalhes, eu converso com a Jane Reis, coordenadora do setor da divisão de licenciaturas da UFO. Jane, como que o pessoal pode se inscrever? O processo de inscrição tem como pré-requisito, inicialmente, apenas alunos do curso de matemática, como você disse. Esses interessados, eles devem providenciar os documentos necessários, que inclusive nós também temos a divulgação na página da UFO, apresentar nas coordenações de curso, nos dias 6 e 9 de abril, e participar de um processo seletivo. E o aluno ele tem um auxílio financeiro para estudar lá, né, Jane? Sim, isso mesmo. Esse programa de licenciaturas internacionais, ele está na sua 4ª edição em relação à UFO, né? E ele é subsidiado pela CAPES. Nesse sentido, o aluno selecionado, ele vai ser custeado desde o seu deslocamento para ir para a Universidade de Coimbra, a sua permanência e o seu retorno. Muito obrigada pelas informações. Quem quiser saber mais detalhes pode ligar no telefone da Divisão de Licenciaturas 3239-4684. Letícia Brito para o Jornal da UFO. Obrigado, Letícia. E só lembrando que são 3 vagas e as inscrições podem ser feitas amanhã e na segunda, dia 9 de abril. Bom, nós voltamos com a nossa discussão sobre o gerenciamento de resíduos sólidos. Vamos para a pergunta de um aluno da UFO. Então, a minha dúvida é saber como que funciona o descarte de pilhas, baterias e lâmpadas, porque geralmente, pelo menos na minha residência, é sempre usado um lixo só para descarte de qualquer coisa. Então, queria saber isso, como que funciona mesmo. Com você, Wanda. Bom, respondendo à Letícia, não é? Bom, Letícia,
nós temos uma legislação muito bacana a respeito dos descartes, né? O certo seria obedecer ao princípio do retorno, né? Ao acompanhamento do produto, desde a sua fabricação até o seu consumo final pela empresa, né? Pela indústria, né? Mas a gente sabe que uma legislação boa brasileira que nós temos, mas que muitas vezes não funciona. E isso acaba gerando algumas soluções criativas, né? Alguns bancos têm os seus pontos de entrega, né? Algumas associações recolhem, tá? Então, com relação não só às pilhas, mas de todos os resíduos que às vezes geram alguma toxicidade, né? Como as lâmpadas, isso tem em cada localidade requerido um determinado trato, né? O professor Samuel, considero que o professor sabe mais aqui em Uberlândia como que está se procedendo, mas eu me recordo de alguns pontos no Banco Itaú, né, que seria fácil de descartar. Acho que na UFO também tem um ponto, né? UFO tem. Que está com um trabalho bacana, e aqui eu elogio o trabalho da Universidade Federal de Uberlândia. E sugiro, inclusive, um trabalho de extensão junto à Faculdade de Direito, para que os professores de Direito Ambiental possam estender isso à comunidade uberlandense, inclusive no trato dos resíduos sólidos que são coletados hoje num percentual muito baixo na cidade do Porto de Uberlândia, e isso envolve necessariamente a questão da educação ambiental, né? E a universidade, nesse aspecto, exerce um papel muito importante, né? Então acho que é hora de pensar um pouquinho em educação ambiental. Isso poderia auxiliar muito. Samuel, o Ministério Público Federal recomenda a concessão de incentivos às indústrias, demais empresas que trabalham com material reciclável. Como é que você vê isso? As empresas dão importância a isso? Tem um custo, né? A logística reversa, que é o termo que se usa para indicar que esse produto que foi produzido na indústria, que foi levado ao consumo e que depois tem um resíduo ou tem uma embalagem, né? Ou de alguma maneira ele tem que voltar para a indústria. Quem gerou o resíduo tem que tratar esse resíduo. Então, isso seria o adequado. Por exemplo, a UFO tem vários pontos para recolher pilhas. Algumas instituições têm, mas a população não sabe. Então, quantos milhares, né, de toneladas de pilhas, de lâmpadas são descartadas inadequadamente, né, na cidade, porque a população não sabe, né? O Ministério Público, ele alerta, orienta, pode até oferecer algum incentivo fiscal para as empresas fazerem isso, mas o certo é que não fazem, e a população também pode fazer a sua parte, descartando adequadamente, devolvendo no lugar adequado, mas a população precisa ser informada. Então a doutora Wanda tem razão do papel imenso que a universidade tem para levar educação ambiental da cidade, para orientar a população para como fazer isso de uma forma adequada. Wanda, você acredita que falta conhecimento das leis, ou é uma questão de consciência mesmo das pessoas que não ligam, não estão nem aí com essa coisa de meio ambiente? Na verdade, é de tudo um pouco, né? Porque em termos de informação, o direito de acesso à informação, o direito à informação, porque o direito à informação é também tratado na legislação. O direito de acesso à informação também está bem tratado. Ocorre que o acesso à informação, ele às vezes não se efetiva, né? Então, além da informação, porque a pessoa só se sensibiliza, porque na verdade você não sensibiliza ninguém. A pessoa que vai tomando aquela consciência e se torna sensível a determinada coisa. E para ela se tornar sensível a isso, às questões ambientais, ela tem que ter o conhecimento, ela tem que ter informação. Então, eu acho que uma das prioridades nossas é levar essa informação, realmente efetivar esse acesso à informação.
porque a partir daí a gente vai ter condições de promover essa sensibilidade das pessoas para a questão ambiental. Porque, olha, imagina, os poderes públicos, né, os entes federativos, né, os municípios, os estados, eles têm a obrigação da gestão dos resíduos sólidos. Enquanto as empresas têm a obrigação de gerenciamento, o poder público tem a obrigação da gestão. Nessa obrigação de gestão, os próprios prefeitos, eles não se preocupam. Eles não se preocupam, por exemplo, às vezes preocupa com a infraestrutura, né, e esquece que a vida útil daquele aterro sanitário, ele vai ser muito, ele vai perder muito da vida útil dele em razão de não fazer a educação ambiental. Ou seja, ele não faz as conexões. O próprio poder público não faz as conexões, né? Então eu acho que teria que partir não só do poder público, da universidade, acho que uma responsabilidade maior para a universidade, que está aí num processo educativo, né? E os prefeitos precisam disso, mas eles dão pouco acesso a quem às vezes leva até eles uma oportunidade de formação, de capacitação dos seus agentes, né? Você acha que falta uma lei mais dura para que os prefeitos assumam com mais responsabilidade essa questão? Não, eu acho que as leis que nós temos, elas são boas e são suficientes. A questão está na aplicação da legislação, na responsabilidade de todos. Porque, por exemplo, se você olha desde a lei de 81, né, que é a responsabilidade de todos, quando vem a Constituição de 88, ela encampa o que está na legislação e fala no seu artigo 225 que todos são responsáveis, né, que a obrigação é de todos pelo cuidado do meio ambiente, né, para essa geração e para a geração futura. Então, ela está jogando a responsabilidade não só no poder público, mas nossa também. O que a gente deveria fazer? Cobrar. Por exemplo, se já existe a legislação, se eu sei que o município não está cumprindo, a obrigação do cidadão seria, poxa, vamos acompanhar porque a participação pública é importante nessas questões. Então vamos acompanhar. Se não está cumprindo, vamos fazer cumprir. Se a obrigação é de todas, vamos lá, o que nós temos que fazer? Mas a população se torna inerte, por quê? Porque o cidadão, na verdade, ele não está capacitado, não vou dizer, melhor seria empoderado. Porque o cidadão, para ele participar efetivamente, ele tem que estar empoderado. E estar empoderado para participar na gestão ambiental é ter as informações, ter acesso às informações, né, ter a condição de dialogar. Muitas vezes você vê nos conselhos de política ambiental pessoas que estão ali ocupando espaços que sem a mínima condição, às vezes, de manter um diálogo, de ter um mínimo de conhecimento para saber o que realmente está acontecendo. Tem conhecimento técnico também da questão. Às vezes não é técnico, às vezes também é político, né? Porque muitas questões na área de gestão ambiental são questões políticas. São confrontos, às vezes, com o processo produtivo, né? Às vezes o processo produtivo ele não vai ao encontro da equidade social, ele vai de encontro à equidade social. E isso é o que complica mais. Aí tromba, né? Ô Samuel, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, me parece que é de 2010, funciona? Dentro disso tudo? Ela não funciona porque ela não está sendo aplicada efetivamente, né? A gente precisa cobrar, né? A população precisa cobrar. Mas existe o Ministério Público que pode cobrar muito mais, né? Quer dizer, fazer cumprir a lei. E em algumas situações, o Ministério Público, o promotor de meio ambiente, ele tem feito um papel importante de exigir, de dar prazo, mas exigir que se faça, né? Então há uma dificuldade muito grande para se cumprir a lei, mas ao mesmo tempo é preciso cobrar que a lei seja cumprida. A doutora Wanda diz que a lei é boa, né? A lei é boa, mas se ela não for cumprida, ela fica, ela não funciona. Não adianta, né? Inerte. Bom, a gente fica por aqui. Eu agradeço muito a sua presença, professor Samuel, professora Wanda. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Com certeza foram informações preciosas que nós passamos
para os nossos telespectadores. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Amanhã nós vamos debater um tema muito importante aqui no jornal: depressão. Nós vamos conversar com a psicóloga e enfermeira da UFO sobre esse problema considerado pela Organização Mundial da Saúde como o mal do século XXI. E lembrando, qualquer dúvida que você tiver sobre esse assunto, manda aqui pra gente, no Facebook TV Universitária de Uberlândia. Fique agora com o Jornal Minas, segunda edição. Boa noite e até amanhã.